O nosso texto de hoje, prosseguindo aqui com o nosso calendário litúrgico, hoje 19º domingo do tempo comum. Daqui a pouco a gente chega lá no Natal. É o texto subsequente ao que a gente leu no domingo passado, Mateus 14, versos de 22 até o 33. Domingo passado a gente leu aqui e refletiu sobre o milagre da multiplicação dos pães, quando Jesus toma alguns pães e alguns peixes e alimenta a multidão, e diz o texto que mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então deduz-se pela lógica que aproximadamente entre 15 e mais de 15.000 pessoas foram alimentados por alguns pãezinhos e alguns peixes. Dizia na ocasião, no domingo passado, que alguns fazem um comentário sobre esse texto, dizendo que o milagre se deu não apenas pelo fato do pão se multiplicar, sair brotando, né? Jesus não orou, deu graças e saltaram pães, mas o milagre se dava na medida que os discípulos iam partindo, e por partirem, irem repartindo, não ia faltando, não ia acabando, pelo contrário, ia se multiplicando. E assim é a nossa vida. Jesus nos ensina a sermos esses multiplicadores. Assim como Ele multiplica em nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, assim também multiplicamos de nós quando repartimos de nós mesmos, daquilo que possuímos em auxílio ao outro. E o texto de hoje diz que depois, terminado esse episódio, de Jesus ter ali feito o milagre com a multidão, com os seus discípulos, entramos aqui na narrativa. Encontra-se aí na sua Bíblia, na página 1399, dessa Bíblia que está aí na sua frente, e eu vou ler aqui os versos de 22 a 23, tá bom? Me acompanhem, por favor. Terminada a refeição, essa refeição com a multidão, que Jesus acabou de alimentar com os pães e os peixes multiplicados, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Deixa eu dar uma paradinha aqui antes de continuar. A palavra que a gente tem aqui como ele insistiu, em algumas outras versões, constrangeu, determinou. O termo, a palavra, o verbo original é obrigou. Jesus obrigou. É como se os discípulos estivessem assim: não, Jesus, a gente vai ficar com você aqui. Jesus, não. Vocês vão entrar no barco agora porque eu estou mandando. A gente não vê Jesus dizer isso muitas vezes no Evangelho, né? Curioso, é uma curiosidade. Mas Jesus diz: não, vocês têm que ir. Eu fiz uma suposição. Lembram que Jesus, no episódio anterior, ele queria ficar sozinho, mas não conseguiu? Lembram disso? João Batista morreu e ele queria chorar a morte do seu amigo, do seu irmão. E mal ele sai, o texto diz que souberam que Jesus tinha saído e estava no barco, a multidão o seguiu. Mal ele desembarca do outro lado, a multidão está lá esperando. E diz o texto que Jesus se compadece da multidão e não fica sozinho para cumprir o seu luto pelo seu amigo. E aqui agora, alimentada a multidão, passado esse episódio, esse tempo de estar ali cercado por pessoas, Jesus diz assim: não, agora eu quero ficar sozinho. Agora é hora de eu ficar sozinho. Eu preciso desse tempo com o meu Pai. Andréia falava agora aqui da importância do Pai. Jesus tinha essa intimidade com Deus e ele sabia o quanto isso era essencial para a sua jornada, para o seu ministério, para ele cumprir a sua missão. E por isso, isso é uma interpretação minha. Eu não li isso em nenhum lugar, mas foi o que veio ao meu coração. Jesus diz assim: vocês tratem de entrar nesse barco agora.
e vão atravessar. E vão lá para a região em que eu vou encontrar com vocês. Eu vou estar lá com vocês. Nessa versão aqui que a gente vai ler, não diz isso, mas nos textos mais densos e mais tradicionais, os textos vão manter essa expressão. Jesus disse que iria encontrá-los adiante. Vou prosseguir aqui. Então, depois de Jesus dizer isso, entrem no barco, e Jesus então se despediu do povo. Em seguida, subiu a uma montanha, onde pôde ficar sozinho e orar. Agora sim, ninguém por perto. Deixa eu aqui chorar a minha dor e me alimentar da comunhão com meu Pai. E ali ficou até tarde da noite, como era de costume de Jesus. O barco onde estavam os discípulos, Jesus ordenou que eles entrassem, já estava longe, quando começou a ventar muito e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, em algumas outras versões, na 4ª vigília da noite, mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, o texto aqui coloca mais ou menos entre as 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, apavorados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. Acredito que com muito mais terror do que essa minha voz aqui, tentando teatralizar essa expressão. Gritaram apavorados. Um fantasma! Jesus tratou então de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, como era comum de Pedro, pediu: Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, essa tranquilidade se foi. Ele começou a afundar. Mestre, salva-me! Gritou. Jesus foi rápido. Alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem! Numa outra versão, homem de pequena fé. Homem de pouca fé. Dizem até aqui que Jesus chamou Pedro de bule, porque era homem de pouca fé. É uma piadinha sem graça, né? Homem de pouca fé, de porca fé. Bule. Era uma brincadeira de adolescência. Jesus segurou a mão de Pedro, trouxe ele de volta para cima e censurou, dizendo: que homem sem coragem. Quão pouca é sua fé, Pedro. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você, Pedro, que já caminha comigo há tanto tempo? Eu disse que vocês encontrariam comigo depois. Por que você duvidou? O que está acontecendo com você, Pedro, que você não acreditou em mim? Os dois subiram no barco. O vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: não há dúvida, tu és o Filho de Deus. O texto continua dizendo que eles então concluíram a travessia e ancoraram em Genezaré. E ali Jesus prossegue a sua missão como havia dito que faria. Esse texto é muito conhecido nosso. O texto começa então dizendo que Jesus se retirou para orar. Ordenou aos seus discípulos que fossem e disse: eu vou encontrar vocês do outro lado. Lá em Genezaré a gente se encontra. Mais ou menos 10 a 12 quilômetros de distância onde Jesus estava para o local onde eles deveriam se encontrar com Jesus. Então a travessia era mais ou menos essa. Diz o texto
que Jesus sai para o monte para orar, fica sozinho, ali na comunhão com o Pai, e os discípulos estão no barco no meio da travessia. Uma curiosidade, mais ou menos 10 a 12 quilômetros de distância de barco, os discípulos deveriam percorrer. O texto aqui diz que eles estão no meio. João vai dizer que ele está mais ou menos no meio. E os cálculos são que eles tinham percorrido apenas, no momento em que Jesus ordenou que eles entrassem no barco e saíssem, mais ou menos de 5 a 6 quilômetros. Daqui até o downtown, mais ou menos. Um pouquinho mais. São Conrado, ali. Fica aqui. Vamos supor, daqui a ali, São Conrado. É uma distância grande? Não. Pequena. Ainda mais do tempo que levou. Mais ou menos 9 horas do tempo que Jesus manda eles saírem até quando eles se encontram com Jesus no meio do mar. O texto diz que a tempestade é que atrasou os discípulos. Eles eram mestres em navegação. Estava lá Pedro, Tiago, João. Eles sabiam navegar. Eles atravessariam aquilo ali talvez em não sei quanto tempo, 2 horas. Vocês que são da navegação. Quanto tempo? Num barco, com vento favorável. 2 horas? Menos, né? Mais ou menos. 9 horas eles não conseguiram sair do lugar. O vendaval, o vento está comendo solto, a turbulência. Ninguém consegue vencer a força da natureza, nem os mais experimentados discípulos. Eis aqui um milagre. Alguns milagres, naquele tempo, confirmavam a messianidade de quem quisesse dizer que era Messias. A cura de um homem cego de nascença. Como pode alguém se opor à lei de Deus que fez com que alguém nascesse cego? Dizendo, agora você vai ver somente aquele que vem da parte de Deus. Tecnicamente, isso é tecnicamente. Para os fariseus, para os escribas, era um método de confirmação ou de comprovação de que havia ali um Messias. Outro método era alguém que pudesse mexer com as forças da natureza. Como assim alguém mandar o vento acalmar? Somente sendo Deus. No final, os discípulos vão então reconhecer que passa tudo, fica calmo, e os discípulos o que dizem? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. No meio dessa tempestade, Jesus aparece. E na superstição lá da cabeça dos discípulos, o que eles veem? Um vulto. Que vulto é esse? A gente está prestes a morrer, veio um fantasma para levar a gente. É um fantasma, gritaram. É um fantasma. E estavam aterrorizados. Irmãos, não sei quantos aqui já sofreram com a ameaça de um afogamento. Alguém? 1, 2, eu sou o terceiro. Vou contar a minha história, porque eu estou aqui. Alguns anos atrás, há bastante anos atrás, eu era garoto ainda, estava no exército, bem fisicamente, nadando, correndo, praticando esporte. E a gente tinha um vôlei aqui na praia. E fui lá, joguei meu vôlei e tal. E eu, como queria aparecer, corri para o mar depois daquela partida e fui nadando. Eu estava nadando muito bem. Eu falei, gente, estou nadando muito rápido. Estava longe já. Quando eu fui voltar, cadê? Comecei a voltar e não conseguia sair do lugar. E não conseguia. As forças foram embora. Eu nadei no valão. Então é fácil. Quem sabe das marés, se você entrar, tem as correntes assim, né? Aqui está a praia e as correntes vêm assim da beira, se encontram, a areia está aí, o mar está aqui. Elas fazem isso e vêm para cá. Tchum,
Tchum. É isso que acontece, tá? Cuidado que você quando entrar na água, na praia, vai acontecer isso. E aqui, quando elas se encontram, as forças, as correntezas, elas fazem uma vala, um valão, e levam você para o fundo. Os surfistas usam muito isso para irem vencer a quebra das ondas, né? E eu nadei ali no valão. Por isso que eu achei que estava nadando tão rápido. E cheguei lá. E para voltar? Não conseguia voltar. Não conseguia voltar. E você não volta. Aquele nadador campeão, medalhista, que morreu afogado, não é questão de saber ou não saber nadar. Você não tem força contra a natureza. Não tem quem possa. Somente Deus. Por isso aqui o milagre da natureza. Só Deus podia fazer acalmar a tempestade. E eu perdi minhas forças. E tomei muito caixote. E em determinado momento, eu confessei todos os meus pecados. E disse assim, morri. Deus, me perdoe. E veio passando tudo assim, né? É impressionante como em fração de segundo passa uma vida inteira. Não é só no afogamento, não. Não sei como é que vocês foram. Eu pedi perdão por tudo. E falei, morri. Depois de beber muita água, de fato eu me entreguei. Eu ia morrer. Do nada, ou não foi do nada, alguém veio assim e fez assim, ó. Igualzinho Jesus fez com Pedro. Me puxou. Era um surfista. E me colocou assim com o braço na prancha. E ele me salvou. Gente, vocês não sabem o pavor que eu senti daquelas ondas. De não conseguir voltar. E de dar abraçada. E bater perna. E flutuar. Não dava para flutuar. Bebi água. Catarina e Davi não estariam aqui. Eu teria morrido. Eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado. E só fiz uma oração. Deus me perdoa. Eu nem orei, Deus me salva. Eu falei, Deus me perdoa. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não queria ir para outro lugar, senão para o céu. Acontece que os discípulos estão assim, apavorados. E eles têm uma certeza. Eles vão morrer. O barco já estava quase se quebrando. A água não parava de entrar. Eles são experientes. Contra aquela tormenta não tem salvação. Não dá para sair. E aí, Jesus aparece. Muito prazer, meu nome é Fantasma. Não, não sou um fantasma. Jesus chega e diz, tenham bom ânimo, calma, tenham bom ânimo, não tenham medo. Jesus às vezes tem um senso de humor meio diferente, né? Como no meio de uma tempestade, de uma coisa assustadora, apavorante, Jesus vai dizer assim, calma aí, gente, tá tudo bem, tenham bom ânimo. É o humor do céu, disse a Beth de lá. É o humor de quem tem certeza que para além daquilo que se vê, existem outras realidades acontecendo. Jesus disse isso para Pedro, para os discípulos que estavam ali apavorados, dizendo assim, não se impressionem com a aparência. Não se assustem com essa realidade que vocês estão enfrentando. Não se paralisem. E quase dizendo assim, vocês esqueceram de que eu disse que ia encontrar com vocês do outro lado? Sabe o que significa? Eu estou com vocês, olha eu aqui, em carne e osso, andando sobre as águas. Eu tenho poder, porque só Deus tem poder para mudar essa situação. Quantas vezes, irmãs e irmãos, na nossa vida, ou no afogamento, ou seja lá qual for a situação pela qual a gente tenha que passar,
Quantas vezes a gente se encontra em verdadeiras tormentas. A gente vinha conversando e acompanhando esse momento de Vatuza e Márcio. Quantas vezes dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa relação com alguém, quanta tempestade, quantas vezes a gente fica sem chão, quantas vezes a gente tem vontade de dizer, Deus me salva. E na hora que o medo vem, a fé vai embora. Na hora que a gente perde o bom ânimo, que é essa capacidade de não ficar impressionados somente com o que a gente está vendo, a nossa fé se vai. A fé, diferente da crença. Crença, a gente acredita em coisas que vão acontecer. Fé, eu queria traduzir agora aqui para vocês. Fé é a certeza de que você não está sozinha, não está sozinho. Que tem alguém cuidando de você. Fé é a certeza de que tem alguém que vai estender a mão quando você acha que você vai morrer. Fé é a certeza de que venham os vendavais, venham os ventos e você fique sem chão. Você tem alguém para fazer assim, com pressa. Sai desse lugar. Sai desse lugar de morte e vem para o meu lado, lugar de vida. O texto diz, e vai continuar dizendo, que Jesus faz isso. Calma, eu cheguei, não tenham medo. Sabe quantas vezes essa expressão não tenha medo aparece na Bíblia? Pelo menos 365 vezes. Ou seja, para cada dia do ano, você tem essa expressão, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não temas, não pasmes, não te espantes. Eu estou com você. A fé não é a certeza de que algumas coisas vão acontecer. A fé é a certeza que a gente tem alguém do nosso lado para cuidar de nós. E Ele sempre vai estar perto. Não como fantasma, mas como alguém que pode. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O texto continua e diz então que Pedro, afoitamente, como era a característica de Pedro, né? Se é você mesmo, Jesus, mestre, Senhor, manda que eu vá para aí. E Jesus, então, diz, venha. Olha que curioso, né? Tem uma fala de Jesus lá, se referindo ao Deuteronômio, na tentação, Mateus 4, diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, não é isso? Pedro tenta Jesus. Se é você mesmo, manda que eu vá aí me encontrar contigo. Opa! Jesus não censura Pedro por isso. Não tem problema em me tentar, não. Não existe tentação para mim. Já está tudo consumado. Esse texto é do ano 80 depois de Cristo. A cristandade já sabe que Jesus é o Salvador. A vida da comunidade já diz quem é Jesus e o que representa a presença dele. E ela aqui reconhece. Não é tentação para Jesus. É só a consumação de quem ele é. Pedro, tu está me tentando? Vem para cá. Pode vir, sem problema. E Pedro então salta do barco, caminha sobre as águas. Eu estava vendo esses dias, porque eu fui pesquisar aqui algumas coisas, curiosidades do texto, então estava vendo alguns embustes sobre andar nas águas. Então tem muita coisa, vai olhar lá no YouTube, muita gente andando nas águas, né? Dá para ver algumas coisas assim grosseiras, né? Cabo segurando nas costas e tal. Mas a verdade é que não dá para a gente caminhar em água. Mas Jesus diz, pode vir, porque aquele que tem controle sobre todas as coisas, só Deus pode fazer. Vem Pedro. Pedro vai, caminha. E ele olha para Jesus e diz,
para Jesus e diz: Mestre, é o Senhor mesmo. E vai, e vai. De repente, bate um trovão, o vento vem, Pedro olha para as ondas. Já era. Começa a afundar, começa a afundar, começa a afundar. Mestre, socorro! Jesus vai, estende a mão e puxa Pedro. E diz: Pedro, Pedro, homem de pouca fé, o que está acontecendo com você? Você não me conhece, Pedro, sou eu, Jesus. E o texto diz que Jesus pega Pedro, caminha de volta para o barco. Alguns dizem que Pedro caminhou 2 vezes. Uma que foi e uma para voltar. O Davi dizia que Jesus carregou ele no colo, porque era forte. Não sei, era carpinteiro, trabalhava lá, fazia ginástica dele. Seja como for, Jesus volta para o barco com Pedro em segurança. E o texto diz que quando eles entram no barco, a tempestade se acalma. Jesus censura Pedro, não porque ele não pudesse se assustar. Podia e devia, é natural. Mas eu acho que a censura de Jesus para Pedro foi porque ele se esqueceu. Se esqueceu de que Jesus disse que ia encontrar com eles do outro lado. Se esqueceu que Jesus disse: você vai ter que caminhar, vai enfrentar a tempestade? Vai. Mas pode ter certeza, eu vou estar com você na hora da tempestade. Se eu disse que você vai chegar do outro lado, você vai, sabe por quê? Se precisar, eu vou lá para acalmar o mar e fazer você chegar exatamente onde eu disse que você ia chegar. Na nossa história, como isso se repete? Como a gente confia em Deus desconfiando? Como a gente tem certeza que Deus está com a gente, mas em determinado momento, uma coisa dá errada. Uma conta não bateu. Um projeto deu errado. Algum elemento fugiu ao meu controle. Eu me apavoro. Ansiedade. Você sabia que a ansiedade é um dos maiores casos de procura de terapia, né? Ansiedade. Tem que acalmar a tempestade. Não consigo. Tumulto mental, descontrole, não consigo, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir, não vai dar certo, não vai dar certo. Não depende de mim, não depende de mim. A gente é assim. E Jesus, como fez com Pedro, convida a gente a se lembrar. O mundo é a nossa vida. Foi Deus quem nos deu a vida que temos. Aquele, disse Paulo, que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Aquele que chamou você para entrar no barco e diz assim, vai, é aquele que diz que você pode ir. Se você encontrar uma tempestade, ele vai estar lá, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai deixar você afundar. Ele vai te salvar. Você crê nisso? É difícil, eu sei. Às vezes a gente fica assim, Deus, a tempestade está demorando muito. Eu acho que eu não aguento beber mais um gole d'água. O afogamento está demais. Mas eu não sei. Eu não posso fazer milagre, mas Ele pode. E o convite dele é, eu vou chegar. Pode esperar. Porque você vai chegar lá do outro lado, eu te garanto. 2 coisas aqui. Há 2 ou 3 domingos atrás eu falava da nossa preocupação penúltima, periférica, e nossa preocupação última. Ou da nossa busca última e da nossa busca penúltima. O cuidado que Pedro recebe de Jesus. A solução do seu problema. A garantia da sua salvação, bem como os outros discípulos,
Foi algo que Jesus fez, que Deus faz. Fez com Pedro, com os discípulos e faz com a gente. Deus nos garante a nossa vida. Deus está sempre provendo aquilo que precisamos que seja provido. Por isso que a gente está aqui. Mas essa não é a coisa principal. Apesar de ser importante e ser Deus o autor e consumador de todas essas coisas da nossa vida. Por isso elas são sagradas. A casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o emprego que eu tenho, a família que eu tenho, os amigos que eu tenho, a saúde que eu tenho, tudo que me cerca e que me faz sentir vivo e bem cuidado, é fruto do cuidado de Deus, desse olhar de Deus para nós. Mas essa não é a nossa busca última. É a nossa busca penúltima ou periférica, por incrível que pareça. A nossa preocupação primeira ou última, nossa busca maior, é essa confiança. É reconhecer que não é um fantasma, que a gente não vive cercado de fantasmas, mas sim de uma presença, a presença dele. E fazer o que Pedro fez é o que nos resta. Mestre, é o Senhor mesmo? Manda que eu vá. Quero ficar perto de você. Só a tua presença me garante vida. A tua graça me basta. Só no teu amor encontro descanso. Só no teu abraço encontro segurança. Deus nos convida hoje, nessa manhã, minha irmã, meu irmão, para a gente reconhecer, pela fé, que as coisas acontecem, que a gente é visitado pelo cuidado de Deus, mas, sobretudo, nós temos esse que é presente na nossa vida para Ele cuidar de nós. Ele cuida de nós.